Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E você sabe que a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa da rádio web do SINDCT, que propõe esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação diversificada através, é claro, do Clique Jornal, com informativos relevantes à sociedade, com releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Queremos registrar aqui o nosso abraço, ele está nos ouvindo, o técnico Jura do São José, que é o Jurandir Fattori. É esse mesmo nome, né? Fattori, o técnico Jurandir Fattori, que chegou mais uma vez ao São José. Jurandir Fattori, né? Mais uma vez está aqui dirigindo São José, veio para a disputa da Copa Paulista. É um velho conhecido da torcida, pois já fez a terceira passagem aqui pela Águia do Vale e já comandou e reconhece bem a torcida aqui do São José. Bom, então um registro é esse, o Jurandir Fattori, e também hoje é dia 24 de setembro, é o dia do mototaxista. Dia do mototaxista aqui no estado de São Paulo. E também como do mototaxista, o nosso querido Natu, né? O Benedito Carlos dos Santos, que é o Natu, que é o presidente do mototáxi aqui em São José dos Campos. Bom, antes do Jura, o Jura parece que não está chegando, já está treinando, né? Então está avisando aqui o Jura que ou não chega a tempo aqui hoje. Mas vamos falar de mototáxi aqui em São José dos Campos. O Natu, boa tarde, Natu. Boa tarde, Paulo Silva, boa tarde à mesa e aos ouvintes. A Shirley, me perdoe. E o Eduardo. E o operador Eduardo. E uma boa tarde especial a todos os mototaxistas do estado de São Paulo. Bom, hoje o que é que se comemora aqui em São José dos Campos? Qual é a comemoração do motofrete ou do mototáxi? Infelizmente a gente não comemora em São José dos Campos, né? Uma vez que o governo municipal insiste em não discutir o assunto na cidade. A gente ainda não conseguiu sensibilizar o prefeito, o secretário, para a gente voltar a discutir o tema. Enquanto isso não acontece, o mototáxi existe na cidade de São José dos Campos, não regulamentado, o que a gente também não aprova. Agora, bom, o dia do mototaxista, ele foi instituído aqui no estado de São Paulo pela Lei 3.302 de setembro de 2008. Nós já estamos em 14, já são 6 anos, que é um tipo de transporte individual no qual os passageiros têm ampla escolha de local de embarque, de local de desembarque, o que não acontece com as outras modalidades de transporte em massa. Você acha que
essa facilidade de embarque e desembarque é que mete medo no transporte natural aqui de São José? Com certeza, né? As empresas que detêm a concessão, elas se preocupam com qualquer tipo de concorrência. O que eu não vejo uma concorrência, uma vez que em São José dos Campos foi feita pesquisa, um instituto ligado ao governo, e essa pesquisa apontou que entre 25% e 27% da população usa ônibus. O restante então, se locomove de outras maneiras. 73% não usa. Exato. E o que tem de atrativo hoje para que aumente o uso do ônibus, né, pela população? Nada. Você não tem veículo em quantidade, você criaram aí uma faixa exclusiva que um pouco mudou, criaram a faixa, diminuíram o preço da passagem por pressão popular e diminuíram também os ônibus. E a faixa serviu para maquiar isso tudo. Que o ônibus anda um pouquinho mais rápido, ele tem um limite de velocidade que ele não pode ceder, mas aparentemente ficou como estava antes. Não se fala em veículo aeromóvel, veículo leve sobre o trilho, agora fala-se em BRT e mais ônibus, e não tem. Isso não vai fazer com que a população mude de opinião de uma hora para outra. E o mototáxi é uma modalidade complementar de transporte. A gente, onde existe em todos os estados e municípios, convive-se muito bem o ônibus, o táxi, os fretados e outros tipos de meio de transporte, inclusive locais que tem metrô e outras modalidades. Bom, desde 2009, Natu, a profissão do mototaxista, o mototáxi, é mototaxista, né, a profissão? A profissão é mototaxista e frete é o motofretista. Bom, ela é regulamentada por lei, e essa medida, uma medida legislativa, né, que determina que os profissionais cumpram aí uma série de medidas, como a utilização de equipamentos individuais de proteção, curso de especialização, placa na categoria de aluguel, que tem que ser a vermelha, e equipamento de segurança no veículo, e também aquele corta-pipa ou agora o politicamente incorreto, que é o mata-cachorro. Aliás, ao contrário. O mata-cachorro não é politicamente correto. Não, é incorreto, é isso? O que é o mata-cachorro? É aquele que fica do lado ali. É o protetor de membros inferiores. Antigamente chamado de mata-cachorro. Nossa, é um arco que tem ao lado, né, que é o primeiro que mata. Mas no passado se usava isso em motocicleta, porque em cidades pequenas, com a quantidade de cachorro solto na rua, você passava de moto, o cachorro avançava e perseguia. E aí o pessoal acabou chamando aquilo de mata-cachorro. Mas hoje não se pode falar, né, sobre isso, que vai ter muita gente reclamando. É igual uma haste que tem dentro do veículo que chamam de PQP, né? Pois é. No Fusca tinha muito. No Fusca tinha o PQP, qualquer coisa. Então ficou o nome, né? Hoje tem um nome, não sei qual é o nome. Não tem. Agora é haste, né? Haste é suporte de segurança. Mudou o nome, né? Como mata-cachorro, como é o nome agora? Protetor de membros inferiores. Puxa vida. Então, bem melhor que o PQP. Inferiores. Agora, todos esses equipamentos de segurança, o profissional de mototáxi, ele está preparado para desenvolver isso? Aí que está, Paulo. Quando você não fala em regulamentar a atividade do município, no município, uma vez que já está regulamentado por lei federal, você cria a figura do irregular, do clandestino, ou o nome que se possa colocar. E essas pessoas que trabalham na irregularidade, ou clandestinamente, elas não vão fazer curso, elas não vão usar equipamento de segurança, elas não estão preparadas porque elas estão escondidas, elas não podem aparecer. Não vai colocar um colete, vai aparecer. Vai pôr uma placa vermelha, vai aparecer. Então eles vão andar sem os equipamentos, à margem da lei. Isso é um problema. E quem são essas pessoas? Ninguém sabe se tem bons antecedentes, se é habilitado, se essa moto oferece segurança ao usuário. Por isso nós defendemos a regulamentação. Nós queremos discutir com o município. Agora, mas para discutir com o município, o que é preciso?
Vontade política. Vontade política. Exatamente. Agora, quantos mototaxistas clandestinos, que não se sabe ao número, mas que se tem ideia que tem aqui em São José dos Campos? É complicado, Paulo. Você pode fazer uma análise pelo número da frota. Nós temos acima de 60 mil motocicletas cadastradas no município. 60 mil 10% cadastrados. Utilizar a moto para trabalho, como ferramenta de trabalho, você tem 6 mil. Eu acredito que pode chegar até 20%, 25% na frota. Agora, o mototáxi em si está fazendo o serviço de passageiro aqui em São José? Perfeitamente. O motofrete faz o serviço de passageiro. Em Taubaté, ao contrário, o mototáxi faz o serviço de carga. Porque lá não tem a lei municipal de motofrete, não se fala de carga. E aqui tem uma lei inconstitucional de motofrete que precisa ser revista. Eu já alertei na época o prefeito anterior, alertei durante a campanha o prefeito atual, falei com o secretário de Transportes que precisa ser refeita essa lei. Ela não tem aplicabilidade, ela é inconstitucional, ela tem vício de iniciativa. Cansei de falar. Mas nesse caso, Natu, o Ministério Público não pode ser parceiro do mototáxi e ir para cima e exigir do poder público a extinção desse vício de iniciativa na lei? Poderia, com certeza. Aliás, eu acho que não seria parceiro do mototáxi, seria parceiro da população, porque tem pessoas utilizando esse serviço sem saber quem são os mototaxistas, quem está atendendo, se essa pessoa ela tem pelo menos uma habilitação. Então tem que se discutir. É preciso sim a levar uma discussão, seja audiência pública, seja o decreto, seja o que for, é preciso discutir. Porque depois que a informalidade ela impera, fica difícil. Hoje o mototáxi, o motofrete, o motoboy de antigamente em São Paulo é praticamente impossível você fiscalizar. Deixaram crescer, hoje tem 300 mil, 400 mil, 500 mil, ninguém sabe. E como de uma hora para outra você regulamentar? Então eu acho que tem que começar antes que isso aumente e perca o controle. A atual norma do mototáxi aqui no estado de São Paulo, ela alterou aquela lei 9.503 de 97 que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Na época era o deputado Aricara, que era o relator do CTB. O deputado Aricara está de volta agora. Você acredita que seria para ele a bandeira da sua volta na política trabalhar com mototáxi? Com certeza. Eu falei há pouco por telefone com o deputado e ele sempre esteve disponível, sempre foi parceiro da categoria. Aliás, ele é considerado o presidente de honra e padrinho do sindicato. Foi ele que articulou a carta sindical quando ele era deputado federal e tinha muita participação, articulava muito bem no Ministério do Trabalho com aquele ministro Dornelles. Carlos Dornelles. Exatamente. Essa carta é daquele tempo, de 97, e foi o Aricara que, juntamente com o Sindicato de Autoescola Despachante, ele tirou 2 cartas sindicais para nós no mesmo período. Bom, e você, ele foi o relator. Foi relator do Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro. Então você fala aí de vontade política. Essa vontade política pode, a partir de agora, ser aguçada, ser mexida, ser apurada nesse momento político brasileiro? Nesse momento, o nosso principal interlocutor não tem mandato, né? Ah, sim. Nós estamos sem articulação. Esperamos que ele consiga se eleger e aí, a partir de 5 de outubro, a gente começa a trabalhar com mais força na questão até de uma regra estadual. A gente não precisa bater de porta em porta, prefeitura em prefeitura. Tem lugar que é um partido, tem lugar que é outro partido, tem um que é patrocinado por empresa de ônibus, o outro, o lobby maior é do táxi. A gente enfrenta muita dificuldade. Tem prefeitos que são donos de empresa. Uhum. Agora, como é que é o negócio? Tem lugar que o prefeito é sócio, é parceiro da empresa de ônibus. Aí fica impossível você discutir mototáxi. Por isso a gente tenta aí sensibilizar o governo do estado para que se crie uma lei estadual, então,
acompanhando a lei federal. Bom, você citou aí Carlos Dornelles, a gente vai ter que procurar agora, porque não teve ministro do Trabalho com o nome de Carlos Dornelles. Não era Carlos Dornelles. Francisco Dornelles, mas ele era carioca, da Indústria e Comércio. Esse ministro ele é do Rio de Janeiro e era o ministro do Trabalho quando a gente conseguiu a carta. Nossa carta é de 97, 96. Bom, vamos saber daqui a pouco, depois do nosso institucional, aqui na Rádio CT, o Natu, ele fala do dia do mototáxi aqui do estado de São Paulo, e a gente volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Ô, Natu, você citou Carlos Dornelles. Carlos Dornelles é nosso colega jornalista da TV, né? Que está até desempregado. O Carlos Dornelles, ele era da Globo e foi demitido e está por aí catando papel no vento. O Carlos Dornelles. Vamos até saber aqui para buscar. Agora, o ministro do Trabalho, que foi em 98, é o Francisco Dornelles. Perfeitamente. Lembra dele? Francisco Dornelles foi quem assinou a carta sindical do Sindicato dos Motoboys e Mototaxistas a pedido do deputado Aricara na época. Muito bem. Bom, lembrando que o Carlos Dornelles está no embate aí com a Rede Globo de televisão. Ele é um verbete, né, no espaço de memórias do site da Globo. Ele fica... o Carlos Dornelles, ele é gaúcho lá de Cachoeira do Sul, lá do Rio Grande do Sul, fez muitas coisas na Globo e ele esteve à frente de importantes coberturas, como os comícios no Vale do Anhangabaú, pela campanha das diretas. É o Carlos Dornelles, é que a gente achou
o Francisco Dornelles, que foi o ministro do Trabalho do Rio de Janeiro. E o Carlos Dornelles, ele era o que está brigado com a Globo, né? Carlos Dornelles. Carlos Dornelles está movendo uma ação contra a Rede Globo de televisão. E o Francisco Dornelles, ele é um deputado do PP. PTB, na época, eu não sei se ele mudou de partido, mas era acho que foi presidente, inclusive, do partido. Bom, mas nós anunciamos o Jura, que o que aconteceu com sumiu o técnico do São José? Na verdade, o Jura estava comigo no carro, vindo para cá, a gente ia vir juntos, e ele está classificado, né? Ele levou o time do São José, apesar de todas as dificuldades financeiras e a falta de apoio também que o time tem passado, ele conseguiu classificar contra tudo e contra todos. Aliás, não era nem para ter jogado o jogo de classificação. Naquele dia, a Guarda Municipal não apareceu, o ônibus desapareceu. Foi por milagre que o time entrou em campo e ganhou do São Bernardo, um jogo importantíssimo, trabalho do Jura. E ele, no caminho, recebeu a ligação da comissão técnica que ele precisava comandar o treino da tarde. Nós temos um jogo difícil nesse sábado, que era para ser no Martins Pereira, e novamente forças ocultas operaram para que a gente não pudesse usar a nossa casa. Vamos jogar em Suzano, e com toda a dificuldade o técnico precisou ir para campo, tem que preparar a rapaziada hoje, amanhã, e numa próxima prioridade ele virá, com certeza. Bom, daria um WO aí? Estava certo para WO. Uhum. Tudo apontava para isso. Bom, então você estava no carro com o técnico, o Jorandir Fattori, lateral direito do São Paulo, que é meu time de coração, foi campeão mundial com o Tele Santana. Tem uma ampla bagagem, sabe tudo de futebol. Bom, e aí ele foi obrigado a ir para onde? Ele foi para o campo de treinamento, que o auxiliar técnico estava acompanhando o jogador que foi transferido para o Botafogo, e precisa ter um comandante em campo para o treino. Bom, então tá perdoado, até porque estava vindo para cá, pelo menos. Com certeza, estava no meu carro vindo para cá e a gente precisou desviar o caminho. Poxa vida. Bom, então WO seria W é win e out é fora. Então tá, out tá fora. Bom, mas não tá fora. Nós jogamos e ganhamos esse jogo em casa contra o São Bernardo, um time de altíssima qualidade, com estrutura financeira invejável, um time de capital. E ele falou quando volta aqui para o jornal? O Jura vai vir, é que hoje e amanhã é véspera de jogo, preparação, mas a gente vai vir, vamos classificar, vamos ganhar esse jogo fora, que deveria ser em casa, e vamos trazer a boa notícia aqui na próxima semana. Na Rádio CT. Bom, Natu, mas hoje é o dia 24 de setembro, é o dia do mototaxista. Nós falamos do Código de Trânsito Brasileiro, sobre as regras de segurança do serviço de transporte remunerado. Quanto custa uma passagem de mototáxi clandestino aqui em São José dos Campos? Esse é o problema. Quando não há regulamentação, quem faz a regra é o cliente e o mototaxista. Combina, acertou o preço e está fazendo. Eu não acho isso correto. Mas você tem passagem aí de até R$3, e aí, dependendo da distância, é cobrado o valor a mais. Nós temos, para os municípios regulamentados, nós temos o que nós chamamos de motocímetro, que é o aparelho que se usa para medir distância ou tempo, para ser aferido pela prefeitura, quando estabelece o valor da tarifa. Natu, mas só uma perguntinha. Em que status ficou, né? Porque da outra vez você veio aqui, você disse que estava tentando conversar com o Wagner, né? Para ver como é que ficaria a sua situação. É a mesma situação. Que eles não tinham te recebido até então. Mudou o secretário e não mudou vocês nada. Não conseguiram. Não conseguiram falar de mototáxi e nem de motofrete. É um absurdo o que está acontecendo. E aí a gente precisar se usar... Mas nem receberam, Natu? Nem receberam? Nem oi. Porque eu acho que o poder público tem obrigação
de receber. Tem obrigação. Nem que seja para dizer, olha, nós não temos interesse, eu acredito que é um veículo que não traz segurança, ou sei lá o quê. Podia falar qualquer coisa, mas eu acho que é obrigação do poder público receber. Eu ouvi extraoficialmente dizer que a cidade não tem interesse em mototáxi. Mas a cidade não foi ouvida, a população não falou. Quem falou foi um secretário, ou um diretor de secretaria. Ele não tem essa informação para passar para a população. Ele não houve audiência pública. Nunca houve um plebiscito, nada para discutir o assunto da cidade. Então não dá para falar que a cidade não aceita. O que tem em São José de diferente de Taubaté, de Santa Isabel, de Goiânia, de Belém, de Paris, de Londres, que aceita o mototáxi? Porque a gente é tão melhor assim o nosso transporte? Será? Olha, uma pesquisa aqui que saiu no Jornal da Cidade aqui mostrava que além dos 73% que não usavam ônibus, haveria uma reclamação muito grande com a qualidade do transporte aqui de São José dos Campos. É uma força do capital ou a força política que barra essa transição do mototáxi? Eu acho que são as duas coisas, Paulo. Tanto a força do capital quanto a amarração do político pela força do capital. Bom, para sair da informalidade, precisa, a Shirley acabou de fazer uma pergunta que com o WB, que é o Wagner Balieiro, ele não recebeu. Agora o Luiz Marcelo também não recebeu. E, bom, vai continuar na informalidade? Vai continuar na informalidade. Infelizmente, eu sempre digo que eu não apoio, não tenho o aval do sindicato. Nós não queremos que esse tipo de atividade prospere na informalidade. A gente sempre quer discutir. Seja um número pequeno de vagas, seja com todas as regras de segurança, mas tem que ser discutido e tem que regulamentar. Então, o pessoal que hoje está na informalidade tem interesse que seja regulamentado? Todos têm. Você viver na informalidade não deve ser nada confortável, você correr de fiscal, não é? E também tem segurança, eles não sabem quem eles estão pegando de passageiro. A segurança é para os dois lados. Então, eu acho que tem que ser, então, assim, uma sugestão, Nato, pelo que eu vejo aí, a única coisa que eles acabam ouvindo é quando o povo se movimenta e tudo mais. Então, exatamente. Vocês não fazem uma reunião lá em frente à Secretaria de Transporte e espera pelo secretário e fala do interesse de vocês? É o passo que a gente vai acabar tomando. Hoje nossa preocupação... Porque falta de diálogo é a pior coisa que pode existir, né? Olha, tem um padre que disse o seguinte, que feijão velho, feijão duro e político só na pressão. É um padre. É só na pressão. Lá na roça a gente ouvia falar também que quando um não quer, dois não fazem. Uhum. Então tem tudo isso para a gente discutir aí, né? São várias situações. Hoje, nossa prioridade, além de estar aqui para parabenizar todos os contemplados com regulamentação, que são os mototaxistas, nós temos aqui Santa Isabel, Taubaté, Tremembé, Lorena, Potim, lá perto de Aparecida, está regulamentado. No entorno, nós temos aqui Atibaia, Bragança, e estamos mandando um abraço aí a todos esse pessoal. Agora, nós estamos em campanha salarial, que é o que move o sindicato uma vez por ano. Então a gente está batalhando bastante, tentando sensibilizar os sindicatos patronais para conseguir aí novamente um bom salário, benefícios. E agora estamos discutindo também os 30% do pessoal que é registrado, então. Dos registrados. E agora tem a lei da periculosidade, que foi sancionada em junho, no dia 20, e muita empresa ainda não aplica. O Jornal Nacional falou há pouco que essa lei precisa passar pelo Ministério do Trabalho. Há muita confusão a respeito disso. E o nosso trabalho é esclarecer. E eu tenho dito, a lei foi aprovada e alterou até o parágrafo 4º do artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho. E não disse que essa lei entra em vigor após regulamentação do Ministério do Trabalho, não disse que entra após 365 dias, e também não disse após o Jornal Nacional falar que vale. Está valendo desde a publicação, eu tenho alertado. E agora a gente vai tentar colocar na convenção coletiva deste ano.
Bom, conseguir que os profissionais, porque eles são profissionais, os motociclistas, são profissionais, conseguir que eles saiam da informalidade somente com aval do executivo. Somente com o aval do executivo. Nós tínhamos aqui uma lei do legislativo, que era a lei do táxi. O vereador hoje não é mais polido, não tem cargo. Ele aprovou na época uma lei de táxi que proibia mototáxi. Nós tentamos o diálogo e acabamos fazendo uma ação direta de inconstitucionalidade. Conseguimos ter êxito nessa ação e, sorrateiramente, o governo, na época, editou nova lei, fez outro decreto e aprovou imediatamente, proibindo outra vez o mototáxi. Daqui a pouco, depois do nosso espaço que a gente vai fazer aqui agora, vamos falar sobre essa lei, essa ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Um instante só, o Clique Jornal volta já aqui na Rádio CT com o Natu, que é o presidente do Mototáxi, Motofrete aqui de São José e do Vale do Paraíba. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Neste momento conosco o Natu. O Natu, que é o presidente do Sindimototáxi. Sindimotovale. Sindimotovale, que é do Vale do Paraíba. Exatamente. São as 39 cidades do Vale? Nós temos um pouquinho mais. A gente tem Santa Isabel, que não é do Vale, temos Arujá, temos Mogi e Bertioga. E Francisco Morato, que eu confesso que eu não sei nem onde fica. Que também é de vocês. Francisco Morato é na Grande São Paulo. É Grande São Paulo, eu não conheço, eu achava que era um bairro. Mas foi um erro de digitação na época da Constituição. Aí acabou abraçando? Erro de digitação faz até dar problema com kit escolar, né? Aí aconteceu conosco, nos deu uma cidade a mais que a gente já pediu para corrigir. Não faz parte da nossa região. Compreensível esse erro de digitação, muito compreensível, acabou. Não é a Sérvia? Onde é que arrancaram a Rússia, catou um pedaço lá na Europa, lá desse país lá que agregou um país para a Rússia? Mas isso acontece, Paulo. Na verdade tinha dois erros a nossa. Ucrânia? Nós tínhamos um erro, era Mogi Mirim, que não está fora da nossa base.
Francisco Morato e Aparecida do Norte. Você sabe onde fica Aparecida do Norte? Aparecida. Não, não é aqui. Tem Aparecida do Norte? Tem várias Aparecidas de Goiânia. E essa nossa é só Aparecida. Não é do Norte. Mas na Constituição está Aparecida do Norte? Na nossa carta original tinha Mogi Mirim, Francisco Morato e Aparecida do Norte. Poxa vida. E Francisco... Bom, mas a Aparecida do Norte é a Aparecida. Não é. Não é? Tem Aparecida uma cidade? não é Aparecida do Norte. Aqui não é o Norte. Ele está na região sudeste. Bom, Aparecida do Norte... o que a gente tem, a Shirley vai nos ajudar nessa aí. Agora, a história de Francisco Morato, que fica na Grande São Paulo. Isso, foi um erro de digitação, lógico, né? Mas está corrigido. Bom, mas já tiraram? Nós fizemos ofício ao Ministério, porque Francisco Morato faz base de sindicatos de colégios, amigos nossos, lá do ABCD, outra região de São Paulo. Bom, Francisco Morato é na Grande São Paulo. Não é isso? Isso. Aparecida de Goiânia, achei. Aparecida, mas esse não está na Constituição. Não, Aparecida de Goiânia é um município brasileiro do estado de Goiás, localizado na região metropolitana de Goiânia. Tem Aparecida do Taboado, tem várias Aparecidas. No Mato Aparecidas. Grosso. Mas Aparecida do Norte não existe. Aqui a nossa Aparecida não é do Norte. Eu não sei se eu estou errado. Eu também não. Agora É uma ambiguação, né? Bom, o meu caro Natu, agora, falando politicamente, o vereador Macedo Bastos foi o criador da lei do motofrete. Do motofrete. Mas ele não deixa o mototáxi operar em São José ou o Cristiano Pinto Ferreira que fez a lei? Não, na verdade é assim. A lei que o Cristiano tinha feito era a lei do táxi. E no meio dessa lei, um parágrafo solto dizia: fica proibido o exercício do mototáxi na cidade de São José dos Campos. Nós achamos isso um absurdo e acabamos descobrindo que essa lei era inconstitucional, inclusive havia parecer no projeto, no processo da Comissão de Justiça apontando essa inconstitucionalidade. Foi passado por cima desse parecer, levou-se a aprovação. Na época o prefeito era Emanuel e ele tinha um prazo de 15 dias para sancionar ou vetar. Ele não fez nenhuma coisa nem outra e o presidente da Câmara, então, Walter Hayashi, se não me engano, que promulgou a lei. E ela passou despercebida até a gente descobrir que existia esse vício de iniciativa. Nós entramos com a DIN e ganhamos parcialmente, foi curioso isso. Como só um artigo atingia a nossa categoria, eu não poderia propor a inconstitucionalidade na íntegra, porque eu não faço parte da categoria do táxi. Então, o que o juiz fez? Quando ele publicou o acórdão, ele deu só o artigo, vetou o artigo que atingia a minha categoria. E a prefeitura, sem saber do acórdão, antes da publicação, ela reeditou a mesma lei, com os mesmos erros de ortográfico, inclusive, aí sim pelo prefeito. Aí foi um decreto do executivo e proibiu novamente. Quer dizer, antes foi lançado pela Câmara que não podia. Depois corrigiram e lançou pela Prefeitura que podia e continuou a proibição do mototáxi. Aí deixa de ser inconstitucional a iniciativa. Mas ainda é questionável você proibir algo que foi aprovado por lei federal. Agora, você falou que são 60 mil motocicletas registradas no município de São José dos Campos. Acima de 60 mil. Acima de 60 mil. Se 10% tiver nisso, são 6 mil. Se 10% de 6 mil estiver fazendo mototáxi, são 600. Agora, um detalhe. Por que é que politicamente daí vocês são fracos nessa categoria que com 6 mil ou com 60 mil vocês poderiam eleger um vereador para defender a causa? Por que você não se lança
o candidato dessa categoria para brigar politicamente? Essa é uma pergunta que a gente ouve muito, Paulo. Você sabe que eu gosto de política. Nem que não seja para ganhar, né? Mas para marcar território. Marcar território. A gente admira os companheiros que fazem. A gente vê o pessoal do Conlutas, do PSTU, lançando-se a presidente, governador, senador. Mas existe uma certa estrutura. O que a gente não conta no momento. O sindicato, o nosso sindicato, ele passou por muitas dificuldades. Teve presidente que foi preso, aconteceram muitas coisas que manchou a imagem tem medo de da ser categoria. Preso? Não, medo de ser preso eu não tenho. O problema é uma campanha sem estrutura financeira. Ninguém faz, a não ser que faça o modelo Tiririca e outros que não é o nosso perfil. Não é? Poderia lançar uma forma... Mas só com os familiares dos mototaxistas. Porque sabe, aí para a próxima eleição a gente não acha alguém com perfil e a gente lança aí um candidato. Estão procurando alguém com perfil para ser candidato? Com perfil. Que bacana. Quem sabe, né? Alguém abraça. Bom, mas tem um companheiro lá, presidente do sindicato de Brasília. Ele é candidato a deputado federal. Eu tenho companheiros do sindicato do Paraná, candidato a deputado estadual. Tem gente do Rio Grande do Sul. Tem um companheiro de Campinas que saiu a candidatura, se lançou a candidato. Não é a nossa situação, no momento não permite essa. Então, eu acho que o Natu está fugindo da raia. Exatamente. Mas eu vou aproveitar aqui e falar da questão de Aparecida, voltar para não perder. Está certo, Natu, realmente não é Aparecida do Norte. O nome oficial é Município da Instância Turística de Aparecida. Só que a cidade é popularmente conhecida como Aparecida do Norte em razão da construção da Estrada de Ferro do Norte, depois da Estrada de Ferro Central do Brasil, na segunda metade do século XIX. Tá aí, informação. Então, todo mundo certo. Fala de... pode ser Aparecida do Norte também, mas só não pode colocar na ortografia. Ela sim, oficialmente não é Aparecida do Norte. Eu acho que ela nunca foi, né? Mas, de qualquer forma, foi corrigida a nossa carta e já não tem mais do Norte. O que importa é a Aparecida, né? Bom, e lá tem mototáxi? Potim. Potim tem. Por incrível que pareça. O município não conta com regulamentação de mototáxi, mas Potim não tem ninguém. Os mototáxis que são de Aparecida. Porém, são regulamentados em Potim e levam e trazem as pessoas de Potim para Aparecida e vice-versa. Bom, Natu, voltando à política, pode melhorar a questão do mototáxi para São José dos Campos, porque você acaba de citar que em Campinas tem candidato ligado ao mototáxi, em Brasília tem, em outras cidades do estado de São Paulo tem um mototaxista que é candidato a deputado estadual e federal. Aqui no Vale do Paraíba, eu vou citar mais uma vez o deputado Aricara José, que voltou, que foi o relator do Código de CDB, do Código de Trânsito Brasileiro. Se algum desses forem eleitos, você acredita que poderá ter uma força política para a implantação do mototáxi em São José? Eu tenho certeza, não só São José, como em toda a nossa base territorial, né? Nosso sonho é regulamentar mototáxi em todos os municípios. E em Taubaté, fazer justiça. Existe lá a regulamentação já desde 2000, em Taubaté. Desde 2000, mas foi feito de uma forma que privilegiou empresa, patrão, entre aspas. Patrão tem que empregar, tem que ter carteira assinada. Lá não tinha. Então foi um erro muito grande. Essas pessoas exploraram por mais de 14 anos os mototaxistas. Hoje a gente tem um projeto de lei apresentado pelo prefeito que individualiza o alvará e passa a bola para o mototaxista. Ele vai escolher o modelo de gestão. Se ele quiser contratar uma agência para fazer o acolhimento das chamadas, ele contrata. Se ele quiser constituir uma associação ou uma cooperativa, que é a nossa opinião é a cooperativa o melhor modelo para eles vão ter livre-arbítrio. Bom, esse ano de 2014, os mototaxistas, os profissionais da categoria, eles podem comemorar esse ano aquela sanção da Lei Adicional de Periculosidade para os motociclistas, no caso. Com essa nova regra, os motoboys,
os mototaxistas, os motofretistas, eles têm direito de adicional de 30%, não tem? Bem, isso essa lei ela alterou a CLT. Significa que somente trabalhador com registro em carteira tem direito aos 30%. No caso do mototáxi, que também é considerado um trabalhador com motocicleta, é preciso aumentar na tarifa. E para aumentar na tarifa tem que estar regulamentado no município. Bom, então apenas para quem tem a carteira assinada. Isso, hoje é muito comum uma pessoa que contrata motoboy demitir e encaminhar esse mesmo motoboy para adquirir o MEI, o microempresário, microempreendedor individual. E voltar a trabalhar para ele de uma forma irregular. Não vai resolver o problema. Ele está criando um outro problema que no futuro vai ser denunciado, vai ser apurado e ele vai acabar considerado empregado da mesma forma. Bem, nós mais um breve intervalo, estamos aqui com o Benedito Carlos dos Santos, o Natu. A gente volta já para o último bloco, falando hoje do dia do motofrete, e queria só uma mensagem para esses profissionais que hoje são invisíveis perante a lei. O Clique Jornal volta já, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Imagine que eu sou o seu voto. Quando eu entro na urna eletrônica, vários recursos de segurança garantem o meu sigilo e impedem qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. Nela, eu estou guardado às 7 chaves. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE, Justiça Eleitoral. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Eu já ia falar a hora certa aqui, eu estava viajando aqui. Um abraço para os companheiros lá da 107,9. Deixa eu sair do personagem e entrar no outro aqui. O Natu, conosco o Natu, o presidente do Sindimoto Vale, que é o sindicato da categoria dos motofretistas e mototaxistas. Olha, desde 2003... por causa daquela lei que você acabou de falar, que impediu o mototáxi da cidade, os mototaxistas, eles ganharam um round através da sua agremiação nessa guerra travada contra a prefeitura. Eu me lembro que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente aquela ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade, e que mostra que os motociclistas e mototaxistas de São José, do Vale, poderiam voltar a exercer a atividade. E o que deu? Não deu nada? Então, na verdade, o tribunal julgou parcialmente procedente, não foi improcedente.
e considerou realmente que era inconstitucional a proibição da atividade por vício de iniciativa. Então. Além do que, também é inconstitucional o município proibir. Ele tem que regulamentar, ele tem que fazer a gestão de como vai ser. Ele pode falar preço de tarifa, ele pode falar número de mototaxista, ele pode falar acordo da motocicleta, ao cursos, equipamento, mas ele não pode falar não pode ter mototáxi ou criar uma lei criando mototáxi no município. De qualquer forma, é discutível. Bom, o Natu, a lei municipal que proibia era 6.360. Por aí. Que seja, 6 mil e tal. O Tribunal de Justiça, ela quebrou isso, então o que a lei não proíbe, permitido está. Pois é, mas acontece como eu estava dizendo. Antes do acordo ser publicado, eu estava numa rádio, você estava também na mesma rádio, e eu estava para convocar a categoria para uma reunião e de cadastro dos interessados em atuar como um mototáxi. Naquele dia, era lá no shopping centro. Isso. Nós encontramos um assessor de um vereador por lado de fora, e ele me disse: você não está sabendo? Aprovaram outra lei proibindo o mototáxi na Câmara. Eu falei: como? Eu não vimos nada. Quando foi? Foi ontem à noite. Eu fui à Câmara naquele dia, acabei descobrindo que realmente tinha entrado uma lei em caráter urgentíssimo, então pelo prefeito da época, e foi aprovada assim, na calada da noite. A gente ficou indignado, se sentiu traído pela Câmara, pelo prefeito, e ficamos sem ação naquele momento. E a gente começou a estudar de novo o que fazer. O caminho é justiça outra vez. Mobilização é importante, mas o sindicato, a gente não gosta muito de expor o trabalhador. Ele é perseguido, ele vai ser multado, ele tem moto apreendida, e a gente não acha justo usar como massa de manobra. Então a gente vai trabalhando do jeito que a gente pode, vamos acionando a justiça, vamos ao Ministério Público, e uma hora isso vai mudar. Bom, esse uma hora é muito esperançoso. O Tribunal de Justiça julgou procedente a ação do sindicato dos mototaxistas, derrubando a proibição da lei. Aí a Câmara foi lá à noite... O prefeito... Foi o Eduardo Cury na época. Eduardo Cury editou, ele copiou e colou a mesma lei que era do vereador Cristiano e apresentou novamente, só que aí apresentado pelo Executivo. E aí quebrou a inconstitucionalidade da iniciativa. Mas não resolveu o problema. Proibiu outra vez e proibido está. Bom, está proibido e juridicamente, como é que fica a posição da Justiça e do Sindimoto Vale? Bem, nós estamos com um corpo de advogados debruçados sobre o assunto, o pessoal está se especializando, está buscando jurisprudência, está fazendo contato com outros estados. Em breve a gente entra com uma nova ação de inconstitucionalidade. Também dessa lei e a do motofrete. Bom, são 60 mil motos, mais ou menos 6 mil mototaxistas, motofretistas aqui em São José dos Campos que estão trabalhando. Desses de 600 a 60, de 600, no máximo 600, no mínimo 600, estão operando na informalidade. Com toda certeza. Bom, nesse caso, está se aumentando, está se diminuindo? Cada dia aparece mais um ou não? Ah, sim, isso é comum. Um fala para outro, o cliente mesmo acaba divulgando. Você tem regiões da cidade que tem bastante atividade. Aqui em São José. Preço variado também. Preço assim, de acordo com a cara do freguês. Como não está regulamentado, tem gente explorando o cliente por aí. Bom, enquanto isso, Natu, o Sindimoto Vale trabalha com motofretista. A nossa principal atividade hoje é com o trabalhador com registro e carteira. Não é? E o mototaxista ele é um autônomo, né? Ele é o próprio patrão. Agora, no caso, e quem não tem registro em carteira?
Se for motofretista, tem que denunciar a empresa, tem que procurar o sindicato, que a gente vai fazer com que esse registro seja efetivado. Mas são tantos, quer dizer, sai um, entra 10 na vaga. Foi muito pior, Paulo. Quando a gente chegou, a pizzaria não registrava ninguém, era todo pago por noite, por entrega, era uma bagunça. Hoje em dia, as grandes pizzarias já registram, algumas das pequenas, já conseguimos levar isso para as drogarias. Aliás, é importante dizer que o trabalhador em farmácia, com distribuição de água, flor, é o mesmo sindicato que representa, que é o nosso, e todos eles seguem tem que seguir a nossa convenção. É comum o pessoal do jornal falar que é um outro sindicato que tem que negociar, o sindicato do bar e restaurante falar que negocia com outro sindicato. A gente tem brigado muito, tem conseguido muita vitória na justiça, e isso tudo é demorado. A cada processo se leva 2, 3 anos para receber para finalizar um processo. E a gente tem conseguido vitória em todas as nossas. Nós perdemos um para o Ciprafarma, reformamos em segunda instância e está reformado, está sendo aplicado. Ô, Natu, qual é o salário de um motofretista hoje de drogaria ou que também é 24 horas, uma drogaria, ou de uma pizzaria? Hoje nós estamos discutindo exatamente essa questão. Nossa database é 1º de setembro, então a convenção que tínhamos, ela está vencida, né? Nós fechamos o ano com salário de R$ 1.136,92 para 8 horas de trabalho, 220 mensais. Bom, para mostrar da informalidade, nós temos aqui uma lista que a gente conseguiu na internet. A lista diz o seguinte: transporte, mototáxi em Jardim Paulista, São José dos Campos. E aqui vai: JM Motoserviço, DJ Mototáxi, Alfa Motoserviço, Brasil Mototáxi, Motoboy Santos, Mototáxi Castelo Novo, Motoboys Fiorinos e Vans, Mototáxi Coleta e Entrega. Quer dizer, só o executivo, só a prefeitura que não está vendo? Pois é, a gente fala isso há bastante tempo, Paulo. O fato da prefeitura não querer discutir o assunto não resolve, não consegue. Às vezes não fiscaliza também, né? Não fiscaliza mototáxi, não fiscaliza motofrete, nem a própria lei deles, que está em vigor, eles estão fiscalizando. Então vem falar que não pode ter mototáxi. O mototáxi existe, está acontecendo, não é da maneira que a gente gostaria. E tem gente que tem uma empresa de motofrete e faz mototáxi. Quem que vai fiscalizar? A gente alertou isso para os táxis, as empresas de aluguel de veículo que alugam o carro mais o motorista. E daqui a pouco você vai ver um monte de empresas de aluguel de moto com o piloto. Você acredita que essa maneira que a prefeitura faz de não querer conversar só está piorando as coisas? Com certeza, com certeza. Eu tenho absoluta certeza que isso não é o caminho. Eu prefiro que se discuta, que se faça uma lei rigorosa, que poucas pessoas tenham condições de operar com toda a segurança, mas não pode falar que você não vai discutir o assunto e deixar acontecer. Bom, Natu, você na condição de presidente do mototáxi, hoje é o dia do mototaxista. Você é mototaxista? Eu sou motociclista. Já atuei como mototáxi em 2000. Nós tínhamos uma central aqui no bairro de Santana. Nós dividimos a cidade em várias bases. Tinha Jardim Paulista, Bosques de Eucalipto, Vista Verde, Parque Industrial, Jardim Morumbi. E começamos esse trabalho. Eu era o ex-presidente e o ex-presidente depois do primeiro. Os 3 presidentes estavam juntos nessa época no mesmo projeto. A gente tanto atendia a chamada, que era 24 horas, como também fazia corrida. Naquela época faltava motociclista, porque não era regulamentado como não é hoje. Havia uma sinalização do governo na época, e o secretário de transporte passou a ser prefeito depois. Ele, inclusive, nos falava que o modelo era de transporte complementar. Ele batizou
como um complementar. A gente estava muito bem, contente com a possibilidade da aprovação. De repente, começou a perseguição. Nós tivemos muitas motos apreendidas. Eu mesmo perdi moto naquela época. E a gente foi obrigado a fechar as portas por força de fiscalização. O taxista se movimentou, eles chamavam uma corrida. E aí chegava a polícia militar, mais o marronzinho, dava o flagrante, as motos iam presas, ficavam 6 meses. Essa época é a época dos pirueiros, que foram muito perseguidos também aqui na cidade. E realmente era complicado, né? Tinha gente fazendo transporte em Brasília, Chevette, perua, era bastante complicado. Aí criou o alternativo e deveria ter criado o mototáxi. E não fizeram isso. E não fizeram. Foi na época da Ângela o alternativo, né? Começou na Ângela e passou para o Manuel. Emanuel. Bom, hoje foi o dia... Ângela e Emanuel, né? Foi regulamentado na época do Manuel. Hoje é o dia do mototaxista, profissionais que reivindicam melhorias para a classe. Hoje é 24 de setembro. Então é uma profissão que já é regulamentada por lei federal. E o mototáxi é esse tipo de transporte público individual que a gente deseja que possa transitar livremente pelas ruas da cidade, oferecendo mais uma opção de transporte para a população. Parabéns pelo seu dia. Obrigado. Eu quero estender a todos os motociclistas que trabalham, né? Nós temos aí o dia do motociclista, 27 de setembro, de julho, perdão. 27 de julho também é dia do motociclista. Temos agora o dia 24, que é o dia do mototaxista, e nós não temos o dia do motofretista. Quem sabe a gente não faz a mesma data no futuro, né? Precisamos que alguém proponha isso a nível de Estado. Quem sabe o nosso próximo deputado, quem sabe até o Aricara possa fazer essa propositura e contemplar também o motofretista. E eu quero deixar também um alerta aí para que as pessoas que estejam na profissão, regulares ou não, que procurem o sindicato. Nossa intenção é lutar na Avenida Santos Dumont, número 300, no Jardim Paulista, em frente da outra rádio que você trabalha de manhã. Na Cultural FM. Muito obrigado, viu? Na 107,9. Muito obrigado pela entrevista. Bem, Shirley, deu para dar uma esticada nos cabos aí, né? E andar um pouquinho de moto, nessa moto imaginária e pelo menos involuntária, que é o mototáxi em São José. Então, muito bacana, a gente ficou sabendo, né, mais os desdobramentos que não tiveram, na verdade, né, sobre as negociações. Atualizou a gente sobre o assunto, bacana. Vamos embora? Vamos embora. Então vamos esticar os cabos. Em nome do presidente Ivanil Elisiário, engenheiro presidente do SINDCT, do Gino Genaro, que é o nosso diretor de comunicação, Shirley. Isso. Muito obrigado, o Gino Genaro, ao Elias. Das finanças, do dinheiro. Finanças. São as 3 pessoas mais importantes aqui, né? O Gino, o Elias e o presidente. Fora você, né? Que é o cara importante aqui da rádio. Poxa vida, não precisava tanto. Eu queria até aproveitar, antes de finalizar, e deixar um abraço atrasado ao jornalista, né? Foi agora, né? Foi radialista. Domingo, radialista, né? Mas tem várias datas. Todo mundo foi abraçado. Todo mundo. Obrigado por tudo. Ponto final em mais um Clique Jornal. Apresentação do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a redação da minha colega jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação o Gino Genaro, presidência do engenheiro Gino Genaro, o Ivanil Elisiário, que é o nosso presidente. Tá certo, né? Certinho. Então, um abraço, obrigado pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.